Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9 de fevereiro de 2026. Rodadinha bem cheia da NBA nessa segundona, que geralmente são os meus dias favoritos para entrar no mercado de bets na maior liga de basquete do mundo. E a gente sempre trabalha com números e estatísticas, esse é o nosso diferencial aqui no YouTube, no nosso canal lá, no nosso Instagram, @CSTrade, e também no nosso grupo VIP, grupos gratuitos. A gente sempre tenta trazer para vocês a justificativa de cada uma das análises com números e estatísticas, as melhores ferramentas e informações para você ser muito lucrativo. Então, mesmo que você já tenha o seu tipster favorito, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque a gente sempre agrega algo a mais e é sempre bom ter pelo menos uma segunda opinião. E como a gente não está conseguindo publicar todos os dias, a gente tá com uma promoção especial para vocês, apenas R$50. Hoje é o último dia para você garantir, são 10 vagas, R$50 para ficar com a gente até o final da temporada. Então você vai garantir fevereiro, março, abril, maio, início de junho, que é onde acontece a NBA Finals. Então são quase 5 meses aí por um preço espetacular, no grupo VIP mais completo do mundo, com muitos números, estatísticas, guias, e-books, favoritos da noite e muito mais. É só chamar no WhatsApp e garantir a sua vaga. Tem link do grupo gratuito, né, na descrição, e também tem páginas aí, né, para você clicar no link e ter acesso a cupons e bônus exclusivos em diversas casas de apostas com cupom Sexta de Trade. Ajuda a gente aí criando cadastro nessas casas de apostas, vai fazer muita diferença. Ou seja, membro do canal por apenas R$7 ou menos. Na verdade, a gente tem diversos planos, você pode ajudar o canal a seguir existindo e ter acesso a vídeos exclusivos. Bom, bora começar com Hornets e Pistons, mas não sem antes estabelecer uma meta de likes. Bora de 100 likes para esse vídeo de hoje. Tenho certeza que a gente vai conseguir bater, é só clicar no botão de joinha aqui embaixo. E tem também links aí embaixo de outros canais nossos. O nosso canal de cortes, tem também o nosso canal onde a gente fala de futebol. Então cheguem lá, se inscrevam, que vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos diversos aqui para vocês. Bom, Hornets e Pistons talvez seja um dos grandes jogos da noite, assim, pelo menos nesse primeiro horário, né? Temos aqui um time em ascensão, o melhor time da Conferência Leste, e um jogo no qual o Hornets tende a mostrar que eles são para valer, que eles são um time a ser levado a sério, um time que encaixou, que se reforçou e que tá fazendo tudo o que é possível para ser muito competitivo. Porém, o Detroit Pistons segue favoritos. Eu acho que o encaixe assim, defensivo do Pistons, mesmo fora de casa, é superior ao do Charlotte Hornets. Eles têm jogadores mais altos para ferir esse garrafão do Charlotte, que não é dos melhores. E apesar da sequência muito positiva dos Hornets, o handicap positivo dele ser bem sedutor, eu ainda acho que o Detroit Pistons tende a vencer essa partida. Claro, se eles vierem saudáveis, tá? Porque hoje eles têm algumas dúvidas importantes, principalmente o Jalen Duren, que eu acho que é um cara muito importante para esse time. Venceu os últimos 3 jogos contra os Hornets. O último jogo foi por quase 30 pontos de diferença, então a gente teria que ver uma evolução muito grande do Charlotte para, de fato, assim, a gente falar, pô, esse Hornets aqui vai conseguir cobrir esse handicap com tranquilidade. Então aqui é muito mais uma questão de onde vale mais a pena correr atrás de riscos. Os Hornets venceram bons adversários recentemente, os principais deles, o Houston Rockets, San Antonio Spurs e também o Philadelphia 76ers. Alguns outros adversários que eles venceram foram adversários mais fracos, acho que eles fizeram mais do que obrigação pensando nesse ótimo momento que eles vêm sofrendo, só que eu acho que o encaixe é favorável para o Detroit Pistons. Eu gosto de investir em boas defesas e apesar da boa defesa recente dos Hornets, a gente ainda tá falando de uma que é a segunda melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, contra uma defesa que é apenas a 17ª, o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola das franquias. Quantos pontos você faz, menos quanto você sofre. O do Pistons é o segundo melhor da liga, enquanto que o dos Hornets é um dos 10 melhores. Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos para a gente tentar entender como esses times vêm funcionando na prática mais atual. Ofensivamente, o Hornets é o melhor ataque da NBA, enquanto que o Detroit Pistons é o 13º. Defensivamente, o Pistons é a melhor defesa, o Hornets é a 5ª melhor, e o net rating, que é o saldo tirado, aí o Hornets é superior, os Pistons vêm logo atrás, né? São os 2 melhores times com net rating dos últimos 15 jogos, mas eu acredito que com Cade Cunningham temos o melhor jogador em quadra, e eu citei o Jalen Duren porque o garrafão dos Hornets é o setor mais frágil deles, então é importante que ele esteja em quadra. Se ele tiver à disposição, eu acredito na vitória do Detroit Pistons, mas eu diria aqui que o handicap positivo dos Hornets também vale o risco. Então, assim, se for para trabalhar com vitória simples, eu prefiro o Pistons. Se for para trabalhar com handicap positivo esticado e ter uma segurança maior, aí eu prefiro os Hornets, mais 6.5 vale o risco, ou então a vitória simples do Detroit, como eu acabei de falar para vocês. E falar agora aqui a respeito de Chicago Bulls e Brooklyn Nets. Nós temos aqui um Nets jogando em casa, com alguns jogadores que eu acho que podem ser interessantes se trabalhar, mas no geral, assim, sinceramente, eu acho que é um jogo com poucas oportunidades. Apesar de a gente estar falando de um Bulls que é um dos times mais favoráveis para se operar contra,
mas a gente ainda tá falando de um Nets que não tem jogadores ali muito confiáveis disponíveis pra gente investir nas principais fraquezas do adversário. Porque por mais que a gente goste de explorar a ruindade dos rivais, a gente também precisa de certa qualidade nos jogadores que a gente está trabalhando a favor. Então eu vou citar 2 jogadores aqui que podem ser interessantes. Em relação a pontos, eu trabalharia ali com um marco de 10 pontos do Day'Ron Sharpe, tá? Eu acho que ofensivamente ele tem mais presença de garrafão do que o Nicholas Claxton, e a gente tá falando aqui de um Chicago Bulls que sofre muitos pontos para pivôs, é um time que já era ruim, né? Já era muito frágil nesse garrafão. Agora sem o Nikola Vucevic jogando ali com o Smith improvisado, eles ficam ainda mais frágeis, né? Se a gente for pegar aqui na temporada, é o 6º time mais vazado para pivôs na liga e o time mais vazado para ala pivôs. E eu fiquei entre o Nick Claxton e o próprio Day'Ron Sharpe. Mas o Claxton, eu acho que ele é um ótimo defensor, é um cara que consegue defender mais de uma posição, né? Consegue defender um pivô, um ala pivô, etc. Mas eu acho que o grande ponto forte dele é justamente nesse, tá? Então, se a gente for colocar aqui o Day'Ron Sharpe, eu acho que a gente tem um cara mais físico para poder ferir esse garrafão frágil que é o do Chicago Bulls. O Bulls é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint, e além deles serem aqui a 6ª pior defesa da liga, o ritmo deles é muito alto, é o 5º mais rápido da liga. Então eles cedem muitas posses de bola por minuto porque eles gastam pouco o relógio e acabam permitindo que existam mais posses de bola por minuto dentro das suas partidas. É o 5º time mais vazado da liga, sofrendo 120,5 pontos. Nos últimos 3 jogos sofreram 130 de média e fora de casa sofrem 123,4, bem mais do que o 117,7 jogando como mandante, tá? É um momento muito frágil aqui do Chicago Bulls, onde a tendência é que eles sejam ainda piores, principalmente nessa defesa. O Day'Ron Sharpe, que tem 8,3 de média na temporada, recentemente fez bons jogos, foram 4 overs nos últimos 5 jogos que ele fez, contra o Wizards, que eu considero como se eles fossem tipo um Chicago Bulls piorado, assim, time rápido, defende mal, sofre no garrafão, cede muitas assistências por minuto, a gente já vai citar as assistências. Ele conseguiu completar para 19 pontos, mostrando que ele é um jogador muito mais adequado para esse tipo de jogo, com pouco arremesso, né, um aproveitamento alto, teve 82%, o Claxton é um cara que tem esses mesmos pouco arremessos, 9, 7 arremessos por jogo, mas ele tem um aproveitamento ali de 50%, mais ou menos. Então, mas eu não colocaria dinheiro aqui, eu acho que tem muita coisa melhor. Outra coisa interessante que a gente pode falar é a respeito do over em assistências do armador do Brooklyn Nets, tá? A gente tem o Nolan Trowery jogando como titular hoje, tá? Ele tem linha de 4.5, tem 3 assistências de média, mas recentemente ele foi muito bem, tá? Se você for pegar os últimos 6 jogos dele, a gente teve ali a saída de alguns jogadores, o Cam Thomas perdendo protagonismo, teve também ali o Igor Deming se tornando muito mais um arremessador do que um armador, o Igor Deming que não joga hoje, então abre espaço para o Traore ter mais minutos de quadra. Ele teve 4.5 assistências de média dentro desse recorte. Ele, nos últimos 6 jogos aqui, ele foi over em 4, em um deles ele ficou por apenas uma assistência contra o Washington Wizards, e a gente tá falando de um jogador que vem jogando de armador, e se a gente for pegar aqui, os últimos armadores que enfrentaram o Chicago Bulls, grande maioria deles foram over nessa estatística de acima de assistências. A linha do Nolan tá em 4.5, eu considero interessante, esperaria baixar para 4 ali, mas repito, essas são as melhores opções que a gente tem dentro dessa partida, porque num geral, eu acho que tem muita coisa melhor pra gente poder operar. O Nets jogando em casa, apesar de ser um time muito ruim, ó, vocês podem observar que 9 dos últimos 9 armadores que enfrentaram o Bulls foram over nas assistências. O Jamal Murray, inclusive, foi a última indicação que a gente teve no VIP, quando a gente indicou um over pontos e bots mais assistências do Jokic. Aqui no canal foi a mesma leitura, né? Um pivô brilhando, no caso a gente falou do Day'Ron Sharpe, e um armador distribuindo ali as assistências, mas eu ainda gostaria que esses jogadores fossem de um nível mais alto do que o que eles são para poder justificar essa nossa tipo. Beleza? Repito, eu não colocaria dinheiro nesse jogo aqui, tem muito mais coisa interessante para fazer no dia, incluindo o duelo entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic. A gente gosta de trabalhar com over em armadores contra o Magic, porque eu sempre digo, é um time com poucos defeitos, mas um deles, defensivos pelo menos, né, é essa defesa de armador. Então você pode pegar essa pontuação mínima do Ryan Rollins para duplar com alguma coisa em torno de 1,20 e fechar o mod de 1,50, ou você pega aqui a linha dele de mais de 18,5 pontos, que eu também acho que tem bastante potencial, tá? Odd de 1,74. Por que a gente tá falando disso? Porque o Orlando Magic é o time mais vazado para armadores na NBA, e eles sofrem muitos pontos em jogadas nas quais os armadores costumam ser muito bons, né? Quando a gente vai em play type aqui e coloca o mano a mano, o pick and roll handler, que são jogadas mais tradicionais que armadores fazem, eles são, no caso aqui do mano a mano, uma das 10 defesas que mais sofrem pontos por jogo nesse tipo de jogada, sendo também aqui um dos 10 com pior aproveitamento na hora de defender esse X1.
Em relação ao pick and roll handler, eles também são top 10 dos mais vazados, top 10 aqui dos que pior defendem. E para completar, o Orlando Magic também é um time que eles são bem faltosos, tá? Nas últimas temporadas em geral, na verdade, eles sempre estiveram ali entre os times que mais levam os rivais. A linha de lance livre na NBA é um time bem físico, e com isso a gente pode conseguir alguns pontos fáceis, já que nessa temporada eles seguem sendo um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre. Como vocês podem ver, pick and roll handler, eles são um dos 10 mais vazados, sendo também aqui o sexto pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada que é bem típica de armadores. Se a gente for pegar aqui os números do Ryan Rollins recentemente, ele conseguiu assumir o protagonismo, tá? Ele tem média de 16,9 pontos na temporada, mas recentemente, sem o Giannis à disposição, ele conseguiu em 6 dos últimos 7 jogos fazer mais de 18,5 pontos, né? Marcando pelo menos 21 ou mais nessas partidas citadas e sendo over nos últimos 4 jogos consecutivos em relação a essa linha de 18,5. Hoje, o adversário é um pouco melhor defensivamente, então o mercado diminuiu as linhas dele, mas ainda é um time que sofre muito por armadores, onde 9 dos últimos 10 armadores que eles enfrentaram foram over nas suas pontuações, e ou pontuação baixa ou pontuação total. Vários desses aqui a gente indicou, tá? O Donovan Mitchell nesses 2 jogos, o Norman Powell também, o Igor Demi na pontuação baixa ali, onde a gente tinha feito uma duplinha com o handicap positivo dos Sixers contra os Lakers, se eu não me engano. Enfim, todo um cenário aqui bem legal que a gente pretende trabalhar com o Ryan Rollins indo bem hoje. Mas até aqui a gente citou muitos jogadores que têm encaixes favoráveis para produzirem bem. Falta talento, faltam jogadores assim que a gente de fato olha e fale, esse aqui é o cara que vai brilhar porque ele tem volume, tem encaixe e tem talento. Mas a gente tá só tentando passar por cima aqui de todos os jogos para vocês terem todas as informações deles. E a mesma coisa no caso de Heat Jazz, é um jogo over, é um jogo que dá pra gente trabalhar com over em bolas de 3 de diversos jogadores do Heat, com over em assistências desses caras que vão distribuir para que esses arremessadores de 3 convertam pontos, até porque o Utah Jazz é uma das piores eficiências em defesa de perímetro da liga, sofrem demais, né? Também são dos times mais vazados, uma das piores defesas por 100 posses, o time mais vazado da NBA, enfim, é um prato cheio para se operar com over. E aqui a gente gosta do seguinte, trabalhar com over na pontuação do Norman Powell, que tá muito alta, tá? Porque ele joga de ala armador, onde o Jazz é o segundo mais vazado da liga e é também o time que mais cede bola de 3. Não vamos trabalhar com assistências dele, apesar de ter encaixe, porque ele é um cara que ele é um cestinha, ele é um scorer, um pontuador. Não é um cara que costuma soltar tanto a bola. Só que a gente tem um problema. A linha dele tá muito alta, tá? Nos últimos jogos ele fez 3 e 5 bolas de 3. Isso, ainda mais jogando em casa hoje, fez com que o mercado colocasse as linhas dele lá em cima. E eu já não acho tão interessante. Pontuação, eu gostaria de trabalhar ali com 22,5, 21,5 no máximo, tá? Principalmente porque no último jogo contra o Jazz ele foi mal. E um cara ir mal contra um time com tanto encaixe, assim, 2 vezes seguidas, é muito difícil. Então ele tem um potencial enorme para hoje. Em relação às assistências, o Davion Mitchell também é interessante, deve ser o cara que vai distribuir esse jogo para os jogadores do Heat conseguirem pontuar. Então, assim, o over em bola de 3 é interessante. Eu gosto aqui do Norman Powell para poder cumprir essa missão, mas a linha dele de pontos tá alta e a de bola de 3 também tá alta, tá? 2,5, eu não sei se é muito adequado, mas eu acho que é a melhor opção para essa partida, tá? Ele é o melhor arremessador do time, ele tem carta branca para arremessar o quanto ele quiser, principalmente pensando no backcourt, porque ali por dentro o protagonista de fato é o Bam Adebayo. Ele é um cara que é projetado com 3,4 bolas de 3 para hoje, tá quente, né? Como eu disse, ele foi bem nos últimos 2 jogos, fez uma partida, já são 3 partidas na verdade, com 50% de aproveitamento no território triplo, e arremessadores, tudo que eles precisam de fato é confiança, né? 8 dos últimos 10 arremessadores contra o Jazz foram over nas suas bolas de 3. O último jogo, Desmond Bane, Anthony Black, entre outros, não conseguiram esse over. Foi uma defesa ali muito acima da média do Jazz no perímetro, 2 vezes seguidas isso acontecer. Estatisticamente não é provável. Então eu gosto de todo esse cenário, porque o Jazz é um time que sofre muito no perímetro. Beleza? Também são um time rápido, então serem muitas posses de bola por minuto, mas agora com Jaren Jackson Jr. e com o Nurkic e Markkanen, talvez a boa defesa deles no último jogo não tenha sido coincidência. Então a gente precisa de tempo para poder entender qual que é a desse novo Utah Jazz, apesar de eu gostar ainda assim de uma boa pontuação do Norman Powell e de suas bolas de 3. Vamos falar agora aqui a respeito de Pelicans e Kings, análise de Timberwolves e Hawks é exclusiva do nosso grupo VIP, e aqui a gente começa com os nossos palpites preferidos do dia. O primeiro deles é um over pontos, rebotes mais assistências do Sabonis. O Sabonis não foi trocado, ele estava sendo claramente poupado na temporada, as lesões que ele teve ali, balela, é porque o Kings está no processo de reconstrução e não queria arriscar a saúde de um dos seus principais ativos.
mas hoje ele pode muito bem, já que fechou, né, as possibilidades de troca, e ele vai querer angariar números que ele perdeu durante essa ausência e durante o pouco protagonismo que ele teve, como eu disse, propositalmente durante esse período. Então vamos aqui de pontos, rebotes mais assistências dele, 27,5 para mim, tem enorme potencial, porque ele é um cara que precisa desses números para justificar que na próxima janela alguém queira que ele faça parte do seu futuro. Então a gente está falando aqui de um New Orleans Pelicans, quando a gente vai aqui nas estatísticas avançadas, defensivamente, por 100 posses, eles são a quarta pior defesa da NBA. Em relação a rebotes, o aproveitamento de rebotes deles, eles são dos 10 piores de toda a liga. Em relação a rebotes defensivos, eles são o quinto pior. E o Sabonis é bom nos rebotes ofensivos. Ele pode garantir rebotes em ações ofensivas e defensivas do jogo, que aumenta as nossas chances para hoje. Só que principalmente para centers, pivôs, o New Orleans Pelicans eles são o sétimo mais vazado, eles são também o sexto que mais cede rebotes, e são também um dos 10 que mais cedem assistências. Então eles estão no topo para todas essas categorias na qual o Domantas Sabonis é excelente, tá? Se a gente for pegar aqui os números dele mais recentes, como eu disse para vocês, agora ele tá recebendo carta branca para brilhar e se destacar, isso é muito bom, porque a gente vai pegar as linhas dele em baixa, em breve vai começar a aumentar, e a gente pode, quem sabe, né, esses jogadores dos Kings vão pensar, já que a gente já tá aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos fazer uma graça. O mercado até projeta ele com 31,5 pontos, rebotes mais assistências para hoje. No último jogo, mesmo com 24 minutos, ele completou para 42, com 24 pontos, 15 rebotes e 3 assistências. Sinceramente, ele pode muito mais, tá? Ele tem a média de 31,3 pontos, rebotes mais assistências na temporada até aqui. E essa linha de 27,5, pô, de verdade, ela é muito baixa, mesmo que ele tenha uma minutagem um pouquinho menor para hoje, tá? 7 dos últimos 10 pivôs que enfrentaram o Pelicans foram over nessas estatísticas, mas grande maioria deles não tem esse talento para passar a bola e pontuar que ele tem. Alguns têm só para pontuar, alguns têm só para rebotes ou pontos e rebotes, mas para fazer um pouquinho de tudo aqui, esse molho, os Sabonis bem como o Jokic, o Sengun, são dos poucos, tá? Nos últimos 5 jogos dele contra o New Orleans Pelicans, ele fez chover, tá? Ele teve 24 pontos de média, 18,6 rebotes, 4,4 assistências. Basicamente aqui ele fez, fazendo uma conta bem por cima aqui, 30, 40, pô, ele fez coisa de perto ali de 50 pontos, rebotes mais assistência. No último jogo, 22 pontos, 28 rebotes. Ele teria superado só com os rebotes aqui esses números contra os Pelicans, né? E 5 assistências, tendo superado esses 27,5 que a gente busca para hoje em todas essas 5 partidas. Mesmo com 4 dessas 5 ele tendo jogado como visitante, né? Apenas uma ele jogou dentro de casa, o que, como eu disse para vocês, é ótimo. O Pelicans é um dos times mais vazados da liga. Se você for olhar aqui nos números brutos, é o terceiro mais vazado. É um time que em número de assistências por jogo em geral, tá? Não só para posição. Eles também estão entre os que mais cedem, o quarto que mais cedem. Quando a gente fala aqui em relação ao número de rebotes por jogo, além daquele aproveitamento muito ruim que a gente já citou para vocês, eles também são um dos 10 que mais cedem rebotes por jogo na liga, em números brutos, sendo ainda piores nos últimos 3 jogos. Beleza? E agora vamos falar aqui de Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers, um jogo que a gente projeta como over, tá? Tem muito talento ofensivo dos dois lados da quadra, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, James Harden e companhia enfrentam Nikola Jokic, Jamal Murray e um Denver Nuggets cada vez mais saudável. O Denver que por muito tempo foi a melhor eficiência ofensiva da NBA, mesmo sem o Jokic, eles seguiram no topo, então deve ser um jogo bem pontuado, bem movimentado de diversas partes da quadra, digamos assim, mas o meu jogador preferido para essa partida é o Donovan Mitchell, tá? Agora que ele não vai ser tão afogado com o James Harden ao seu lado, essa linha de 27,5 tem muito potencial. Os últimos confrontos dele contra esse adversário, inclusive, ele foi bem, tá? Donovan Mitchell nos últimos 3 jogos contra o Denver Nuggets marcou 28, 33 e 33 pontos, são 2 jogos seguidos com pelo menos 33 contra esse adversário. Ele tem 28,9 pontos de média na temporada até aqui e superou essa linha nos últimos 2 jogos consecutivos, tá? A linha dele estava sempre ali na casa dos 30, hoje com James Harden essa linha diminui, mas o Harden não é um cara que retém tanto a bola assim, ele não vê problema em soltar ela, em ser só um armador, né? 9 dos últimos 10 armadores cestinhas, jogadores comparáveis ao Donovan Mitchell que enfrentaram o Nuggets, foram over na pontuação. O Aaron Gordon, nem sei se ele tá disponível para hoje, mas ele perdeu alguns jogos, não estava tão bem fisicamente. Para mim, o melhor defensor protetor de aro aqui desse Denver Nuggets tá de fora hoje, o que também é muito bom, tá? E o Nuggets, eles jogam no seguinte modo: vamos confiar no nosso ótimo ataque, o melhor da liga, porque a nossa defesa não dá pra confiar tanto, tá? É apenas a 24ª, a 7ª pior por 100 posses. Mas é um time que eles basicamente defendem com 2 linhas. A primeira,
que é evitar com que o pontuador rival chegue principalmente com velocidade no Nikola Jokic, porque o Jokic não é um grande defensor, assim, né? Um cara que dá muitos tocos. E também ele ficar se arriscando em faltas, vai pendurar ele, vai minutar, vai limitar a minutagem dele. E com isso, o time fica mais frágil por muito tempo em quadra. Ele não pode ficar fazendo falta. Então é o seguinte: passou da primeira linha, se a segunda sou eu não vou me matar para defender. O objetivo é não deixar chegar no garrafão, mas é uma coisa que o Denver não tem tanta facilidade. E o Donovan Mitchell deve infiltrar bastante hoje, tá? Um cara que tá entre os que mais arremessam por jogo na liga. Se vocês forem ver, tanto em bola de 3 quanto em relação a número de chutes por jogo, ele tá no topo, é o quarto cara que mais tenta arremesso de quadra em toda a liga, tendo nesse top 4 melhor aproveitamento, tá? Mais do que o Maxey, que o Doncic e também que o Jaylen Brown. E ele também, em relação à bola de 3, é um cara que tenta muito, é o terceiro, atrás somente do Doncic e do Stephen Curry, tendo também aqui um bom número de bolas convertidas, o segundo maior em média da liga com 3.7, empatado com o Michael Porter Jr. Então é um cenário bem legal aqui. Para esse Denver Nuggets que é frágil na defesa em relação a pontos por jogo aqui, eles são quase um dos 10 times mais vazados, mas eles melhoraram a defesa quando o Jokic saiu. Quando ele voltou, o time voltou a sofrer muito defensivamente, tanto que nos últimos 3 jogos sofreram 126 pontos de média, sendo uma das piores marcas da liga, a quarta pior. E o Donovan Mitchell, ele joga como shooting guard, posição essa na qual o Denver Nuggets é quase um dos 10 mais vazados da liga nos últimos 30 jogos e são também o sexto que mais cede bolas de 3. Beleza? Agora vamos aqui para os jogos da virada da madrugada, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A gente passa muito tempo estudando para esses jogos, trazer o melhor conteúdo para vocês. A gente grava, edita, cria thumb, tudo sou eu que faço sozinho. Então assim, peço a ajuda de vocês encarecidamente para a gente continuar seguindo com esse projeto. O Warriors e Memphis é de análise exclusiva do nosso grupo VIP, então corra para garantir a sua vaga por R$50 a temporada completa. Quer ficar só por um mês? Não tem problema, R$20 você já garante um mês, ou 30 para ficar 2, preços incríveis, melhor custo-benefício do mercado de apostas, com certeza é o nosso projeto. E vamos falar de Lakers e Thunder, porque aqui a gente vai trazer um handicap positivo, tá? Passar das nossas duas times favoritos no Donovan Mitchell e também no Domantas Sabonis, vamos falar aqui do Lakers, que hoje encara um OKC que é excelente sem o Shai, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Eles têm dificuldade de repor esses 30 pontos que o Shai costuma fazer. E o Jalen Williams também é dúvida para hoje, pode não jogar hoje, mesmo que jogue ele tá voltando de lesão, talvez numa marcha um pouquinho mais lenta. O Luka Doncic não tá à disposição, mas diante de todo esse cenário aqui, lembra lá atrás que eu falei que podia ser interessante trabalhar ali numa duplinha do Ryan Rollins, então aqui a gente tem uma dica para vocês. Esticar o máximo possível o handicap dos Lakers, mais 14.5, e botar mais 14.5 pontos do próprio Ryan Rollins que a gente citou. Claro que o Lakers perde muito sem o Doncic, mas eu acho que esse handicap de mais 10.5 pagando em torno de 50 também é interessante para quem quer apostar só nos Lakers, tá? Porque o OKC sem o Shai Gilgeous-Alexander, nos jogos em que o Jalen Williams teve que assumir a responsabilidade, ele decepcionou. E aí, sem o Jalen Williams pode também não jogar hoje, eles ficam ainda piores, tá? O próprio Chet, que é excelente, ele ainda não é aquele fenômeno. Tinha gente que falava que ele podia disputar ali, ter uma rivalidade com o Ibanyama, mas tá claro que não é bem assim, ele entende o lugar dele. Mas foram 4 jogos sem o Shai nessa temporada, tá? E o OKC, eles conseguiram vencer o Jazz e o Memphis, que são bem fracos, mas eles só conseguiram cobrir esse handicap contra o Memphis. Contra o Utah Jazz, vencendo por 30 de diferença. Contra o Memphis, 1 pontinho de diferença, perderam de 10 aqui para os Spurs, perderam de 6 aqui para o Houston, e mesmo que o Lakers, na minha visão, sem o Doncic, não esteja no nível dos Spurs e do Houston, ainda é um time que pode cobrir esse handicap, porque é um time que fez bons jogos nos últimos 10, tá? Venceram 70% deles, cobriu esse handicap de mais 10.5 contra os Clippers, cobriram o Chicago que a gente citou contra os Knicks. São 3 vitórias consecutivas, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, e para completar, o Los Angeles Lakers jogam dentro de casa, a gente precisa respeitar o mando, e com o LeBron James podendo brilhar nessa noite, porque a defesa de garrafão do OKC não é das melhores, o principal ponto fraco dos Lakers é defender o perímetro, e falta um pouquinho de bola de 3 aqui para esse OKC, que já demonstrou que esse é o principal ponto fraco deles. Eles não reforçaram em nada para isso. Chegou o Jared McCain, mas ainda assim, não sei se é a resolução dos problemas dele, principalmente sem o Shai, tá? Eu acho que isso aqui faz muita diferença, então eu acredito nesse handicap positivo dos Lakers. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!